Bom, teve uma moda muito grande do óleo de coco, então vamos falar agora sem esse destaque muito grande que traz muita gente, às vezes, muito emocionada pro negócio que não entendeu nada. A gente tem um monte de estudos do óleo de coco, a gente não tem mais dúvidas sobre o que o óleo de coco faz, nem nada. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque o óleo de coco ele foi vendido lá atrás como um emagrecedor. Tá? Isso a gente já pode adiantar aqui, ele não emagrece. E por que se acreditava que ele emagrecia na época? Porque ele é, na verdade, uma substância termogênica. Termocalor, gênica geração, geração de calor a partir de calorias. Beleza. Só que o que tem que lembrar é que o óleo de coco é gordura. E por ser gordura tem muita caloria. Então imagina, eu vou te dar uma coisa aqui que acelera o seu metabolismo. Por quê? Porque o processo digestivo é um pouquinho mais complicado, então aumenta a termogênese, maravilha. Só que eu também te dou 100 calorias. Aí você fala, bem, não me resolveu muito, né? Então você quer 100 reais emprestado? Então eu preciso de 100 reais emprestado. Você fala, é realmente complicado. Se fosse ainda nessa proporção, tava bom, né? Coloco 100 calorias, tiro 100 calorias, me deu saciedade, beleza. Mas a verdade é que assim, das 100 calorias que você ingere, você vai melhorar, por exemplo, 10 calorias de gasto energético. Então quer dizer, no final das contas, o custo-benefício da operação não vale a pena. Existem coisas muito eficientes para a gente emagrecer. Então lembra de procurar Leandro Twin mais Tema, né, suplementos para emagrecer, que você vai encontrar aqui no YouTube. Qualquer dúvida que você tiver, procure Leandro Twin mais Tema. Que aí nesse vídeo você vai entender melhor. E em relação a ele reduzir o apetite, o que acontece, pessoal? Quando você mistura uma gordura com algum alimento, você torna aquele alimento de digestão mais lenta. Então você tem o teu estômago e no fundo do estômago você tem como se fossem uns sensores. Quando o fundo do estômago está vazio, ou seja, não tem nada, você começa a secretar grelina, que é um hormônio que te dá fome. E é muito conveniente, né? Não tem nada no estômago, te dá fome. Quando você come, você tapa o fundo do estômago e você diminui a secreção de grelina. Qual que é a diferença de excreção e secreção? Excreção é do seu corpo para fora, estou fazendo xixi. Secreção, do seu corpo para dentro dele mesmo. Então você produz a grelina e joga dentro do seu corpo. Só que quando você mistura uma gordura nesse alimento, a digestão fica mais lenta. E aí você fica saciado por mais tempo. É muito diferente você comer, por exemplo, um arroz, um feijão e uma carne magra e você comer um arroz, uma feijoada e uma carne de porco, porque tem muita gordura e isso vai tornar mais lenta a digestão. Só que também adiciona mais calorias. Então acaba que esse controle do apetite não é muito relevante, porque você poderia então colocar salada pensando nisso. Porque a fibra também deixa, né, mais lento. Inclusive, eu sempre falo para os alunos da consultoria, a psyllium, tá? Que é uma fibra excelente, que não tem calorias e deixa a digestão mais lenta. Seria mais inteligente colocá-la ao invés do óleo de coco. Em relação a ele dar energia, é verdade? Sim, é verdade. Qualquer fonte de gordura, qualquer fonte de carboidrato, qualquer fonte de proteína vai te dar energia. Porque a energia está na caloria. É muito diferente da gente falar disposição. Eu vou usar exemplos exagerados, tá? Imagina uma pessoa que usou uma droga, uma cocaína, e não comeu. Ela tem disposição? Tem. Mas ela tem energia? Não, porque ela não comeu. Logicamente ela tem energia estocada através de gordura, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Uma outra pessoa foi e comeu um pudim. Ela tem energia? Tem. Mas às vezes pode dar aquele soninho, aquele pico de insulina. Manja quando o picão vai lá em cima de insulina e dá aquele sono? E aí ela tem energia, mas não tem disposição. Então o óleo de coco te fornece energia como qualquer gordura. Só que aí, claro, alguns dizem que a digestão, né, é um pouco mais rápida. Isso é complicado dizer, porque uma gordura é uma digestão lenta, mas ok, entre as gorduras ela parece ter uma digestão um pouco mais rápida. E aí o fornecimento é um pouquinho mais eficiente, mas não é o suficiente para tornar muito melhor do que qualquer outra opção de gordura. E para quem quiser estudar mais sobre esse assunto, é só procurar os triglicerídeos de cadeia média, né? Tem até um suplemento que chama MCT, que tem vídeo aqui no canal, que eu falei no meu curso, que o link está aqui na descrição, tem o curso que está como montar a dieta do zero, treino, curso de suplementação, curso de esteroide, mas que é um suplemento que já caiu, né, em desuso, porque essa vantagem de ter uma gordura de absorção rápida é mais inteligente usar um carboidrato, então. Ah, mas e se eu não puder mandar o carboidrato? Não, você vai poder mandar. Qualquer dieta a gente pode mandar o carboidrato. Não existe uma dieta que o carboidrato não possa ser consumido nem um pouquinho. Então dizer que o óleo de coco emagrece não é verdade. E aí nós temos que lembrar que o óleo de coco é uma fonte de gordura saturada. E eu sei que tem alguns que vão dizer o seguinte, sim, mas é uma gordura saturada vegetal, então é uma gordura do bem. Não, certo? A gordura saturada, ela piora o perfil lipídico. Ela aumenta o nosso LDL, nosso colesterol, que a gente vai entender quando em excesso, ruim, tá? Esse colesterol é essencial pra gente, mas em excesso ele é ruim porque ele vai entupir, né, as suas artérias. Agora, claro, um pouquinho do óleo de coco tem problema. Ah, vou pegar a minha frigideira e vou untar com óleo de coco, tranquilo, não tem problema nenhum. Eu vou consumir um pouco do óleo de coco porque eu gosto. Beleza, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente pode consumir gordura saturada, o que a gente não pode é exagerar. Então vamos supor
que eu estou trabalhando com algum aluno da consultoria e ele está lá com o LDL lá em cima. Poxa, vai ser contraindicado, né, ele consumir o óleo de coco. Mas, vamos pegar um outro aluno que está com o LDL normal e ele está consumindo ali um óleo de coco todo dia. Mas o LDL está normal? Tá normal. O colesterol tá bom? Tá bom. Então não tem problema nenhum. É uma gordura que a gente deve evitar, mas não precisa zerar o consumo, certo? Eu vejo que as pessoas que têm interesse no óleo de coco também têm, né, um interesse muito grande nesta outra aqui, né? Então dê uma conferidinha neste vídeo que com certeza vai te acrescentar bastante.